Vergonha de se expor, dificuldade de falar em público, receio de interagir com outras pessoas. A timidez pode atrapalhar o desempenho na escola e no trabalho. Mas existem formas de lidar com ela e esse é o assunto do episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. A timidez é uma característica muito comum entre nós humanos. Ela pode desde um simples desconforto até manifestações de medo irracional. A condição afeta a disposição do indivíduo para as interações sociais. Isso traz consequências que podem atrapalhar na escola e na vida profissional. Para te ajudar a superar ou lidar melhor com a timidez, a gente conversa com a Adriana Gomes, psicóloga e coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Então, para te ajudar a superar ou lidar melhor com a timidez, a gente conversa com a Adriana Gomes, psicóloga e coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Seja muito bem-vinda à Primeira Jornada, Adriana. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E esse tema, né, Zá, é um tema que eu achei super interessante, porque muita gente tem dificuldade de lidar com essa questão, né? Super, super. Mais uma vez você aqui ajudando a gente a falar sobre temas super relevantes. Vamos começar então a falar sobre o conceito principal do que é, Adriana, timidez. Como que ela pode afetar a vida do estudante, do futuro profissional desse estudante? Boa pergunta. A timidez ela é um traço de personalidade, Zá, e se manifesta como uma atenção excessiva em relação a si mesmo. Então, as pessoas que têm uma percepção mais negativa de si mesmo, a preocupação com os próprios pensamentos, com seus sentimentos, se elas vão se sair bem ou não, acabam tendo esse traço de personalidade. É um sentimento de desconforto, na verdade, né? É uma preocupação, assim, eu diria, constante, né? Durante reuniões, eventos sociais, enfim, essa timidez pode levar as pessoas a se sentirem mais inseguras e desconfortáveis nas situações sociais e que pode afetar o estudante, sim, na sua vida profissional, por conta das diversas interações sociais que a pessoa precisa ter dentro de um processo seletivo e mesmo dentro da própria organização. Pois é, ela pode afetar o jovem na escola ou no ambiente de trabalho. Você acha que a partir de que ponto que essa timidez começa a preocupar, né, a ser preocupante para poder atrapalhar esse jovem, essa jovem? Eu percebo que os jovens, os adolescentes, eles tendem a ser um pouco mais tímidos, né? É diferente a timidez da introversão. Eu acho que é até importante a gente fazer essa distinção, porque as pessoas às vezes confundem a timidez com a introversão. A timidez, ela está no fato desse medo de um julgamento do outro em relação àquilo que a pessoa faz. E a introversão é uma preferência por estar mais sozinho. Então, é muito mais frequente a pessoa tímida ser introvertida do que um extrovertido ser tímido, né? Então, acho que é legal a gente fazer essa distinção. O introvertido, ele prefere lugares mais tranquilos, menos movimentados, evitam interações sociais, porque eles se sentem cansados com essa interação. Enquanto que o tímido, ele se sente nervoso, desconfortável com a interação social. Então, eu me considero, assim, uma pessoa mais introvertida, mas eu não sou tímida, mas sou mais introvertida. Então, acho que é legal você ter a consciência da diferença entre um e outro, porque às vezes há uma confusão entre esses dois conceitos. Quando é que ela começa a ser prejudicial? Quando acaba limitando mesmo os contatos sociais, devido a esse medo de julgamento, desse medo de ser inadequado, de não ser suficiente, ele acaba se afastando e se isolando mesmo do relacionamento social. Aí começa a ser um grande problema, né? Super, né? Imagina, para o networking, né? Ou mesmo relações sociais, né? Viver em sociedade é uma coisa tão importante para experiência, né, que você vai levar para a tua carreira e tudo mais. Então, e esse ponto da diferença entre timidez e introversão, né, é bem legal também de colocar, porque as pessoas geralmente acham que é a mesma coisa. Então, tem uma diferença grande aí, né, como você falou, Tem Adriana. sim. Os dois são traços de personalidade. Acho que aí o único ponto de convergência que a gente pode dizer é esse. Mas o fundamento, a base é diferente.
Um está baseado na insegurança, no sentimento de inadequação, de preocupação com os próprios pensamentos, e o outro é por uma opção mesmo, no caso que as relações acabam cansando um pouco, e aí preferem ficar num ambiente mais sossegado, mais tranquilo, mas não sofrem dessa dificuldade de puxar um papo inicialmente, por exemplo, que acontece com o tímido. E aí, pensando, né, na timidez mesmo, o que que você daria de dica para lidar com essa timidez? Tem alguma técnica, estratégia para as pessoas tímidas poderem, né, conseguir caminhar aí em sociedade e interagir um pouco mais? Não é uma doença, eu quero deixar claro, né, a timidez não é uma doença. Então sim, é possível melhorar, superar, né, é um comportamento que é possível ser melhorado. Eu sempre passo de alguns pontos que são importantes, nas nossas conversas eu vou sempre trazer o ponto do autoconhecimento, que é super importante. Então, autoconhecimento e autoestima, para identificar melhor quais são os sentimentos, quais são as situações sociais que despertam ou dão margem para o gatilho dessa timidez e desses pensamentos. Mudança do mindset, né, mudança da mentalidade mesmo. Então, desafiar esses pensamentos negativos que às vezes a pessoa tem, que são algumas crenças limitantes, focar no lado positivo. Outra questão é assim, não adianta obrigar a pessoa a fazer alguma coisa para acabar com a timidez. Tem que começar gradualmente. Então, comece com pequenas metas, comece com interações sociais mais simples, não vai logo para um Economíadas, né? Pois Começa é. primeiro no grupo da faculdade, participar de pequenos grupos com temas que a pessoa tem algum interesse, participar de algumas atividades que sejam do interesse dela e que tenham mais pessoas, porque o tímido vai preferir esportes solitários, por exemplo. Então, vai preferir uma natação do que um vôlei ou do que um beach tênis. Então, comece com algumas atividades que tem um grupo menor, mas que você possa começar a adquirir confiança, né? Pense nos aspectos positivos, todo mundo tem aspectos positivos e talvez assim não seja tão cruel com a sua autoanálise, porque às vezes a pessoa é tão crítica com ela mesma que acha que nada vai estar bom, ela não tem nada de interessante para oferecer. E aí a gente está falando um pouco da autoestima também. Aprender técnicas de comunicação, né? Eu sugiro aí fazer algum curso de comunicação que ajuda e cuidar do seu bem-estar, né? Nunca perder a oportunidade de avaliar que essas experiências coletivas podem ser oportunidades de crescimento e a terapia, no final, que sempre ajuda a desenvolver essas habilidades sociais, aumentar a autoestima e a identificar as causas efetivas dessa timidez. Muito legal. Eu acho que a gente sempre traz realmente esse ponto do autoconhecimento, né? Porque é tão importante a gente entender o que que se passa dentro da gente, respeitar também o nosso jeito, como você falou, não precisa ir tão longe, né? Tão rápido, né? Uma Economíadas, por exemplo, realmente para um tímido é um lugar assim sufocante, apavorante. Então, assim, dá para ir devagarzinho. Acho que você trouxe aqui muitas ferramentas interessantes, mas eu acho que o norte desse autoconhecimento, dessa autoestima é muito, muito importante, né, Adriana? É um processo contínuo sempre. E esse é um aspecto, né, Zá, que a gente sabe que não quer dizer que o mercado não contrate pessoas tímidas, não é isso que eu quero dizer, mas ele valoriza mais as pessoas que tenham habilidade de comunicação, que consigam trabalhar melhor em equipe, que se relacionem como um todo, né? Mesmo áreas que são mais introspectivas, elas precisam dessa capacidade, dessa habilidade de relacionamento interpessoal, do social. E o tímido sofre muito mais para dar essa saída, então ele dificilmente vai ser o primeiro a puxar papo, né, puxar conversa. Se ele vai num evento, ele tende a ficar quietinho no canto, mais observando. Então, assim, é criar coragem para dar o primeiro passo, pequenos passos, no sentido de aumentar a autoconfiança e de que, assim, todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer. Certamente, algum conhecimento, algum tema de mais interesse, ele vai ter. Então, eu diria, pegue o impulso, né, nessa base de conhecimento que te dá mais confiança para puxar conversa, para entrar numa roda de conversa com os colegas. Muito legal. Eu sou fonoaudióloga de formação, né, Adriana? E eu lembro que na minha pós-graduação, uma professora minha falava muito sobre essa coisa que quem se comunica melhor sofre menos violência da sociedade, porque você se posiciona, né? Você fala a sua opinião, você se coloca. Então,
Então é muito importante entender isso. Você ter o seu lugar no mundo é importante, né? E assim, e a voz, né? Você falando nisso, como fonoaudióloga, eu, como psicóloga e orientadora de carreira, eu digo que quem se comunica melhor ascende mais rápido na carreira. Por quê? Porque ele é a própria voz, defendendo suas ideias, seus projetos, defendendo sua posição, e muitas vezes ele acaba sendo a voz de muitos. Ele é um líder, ele acaba representando o pensamento de muitas pessoas à medida que ele verbaliza melhor os seus conceitos, as suas ideias, ele consegue argumentar mais e melhor. E isso coloca ele numa posição de destaque. Então, pessoas que se comunicam bem, sem dúvida, eles têm um lugar de destaque maior dentro do mundo aí organizacional e político. Muito bom, gente. Muita coisa interessante aí, ferramentas, e esse assunto rende demais mesmo. A conversa com a Adriana vai continuar depois de um rápido intervalo. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltamos para o bate-papo com a Adriana Gomes, psicóloga e coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Adriana, agora vamos falar como que alguém tímido pode fazer. Você já deu algumas ferramentas no bloco anterior, né? Sobre como se soltar um pouquinho, se colocar. Mas como alguém tímido pode fazer amizades na escola e se relacionar com os colegas de trabalho, assim? Qual seria um primeiro passo ou um caminho que você pode dar para quem está ouvindo? Olha, eu digo que algumas estratégias úteis para os tímidos, né, é se preparar para situações sociais. Então, pensar no que vai dizer, como vai se apresentar, então ter um preparo anterior. Isso pode tranquilizar a pessoa, porque ela já pensou nessa situação e não vai ser pega desprevenida, né? Então, assim, dá uma preparadinha, não é decorar. Se há essa dificuldade inicial, treina na frente do espelho, né, Zá? Você como fonoaudióloga, veja se você endossa isso. Dá uma treinadinha. Eu sempre falava para os pacientes que tinham essa questão que, assim, gente, olha para você, se relaciona com você, porque o espelho é esse lugar, né? Você se relacionar com você, inclusive para você olhar os pontos positivos, né? Se olhar com carinho, com acolhimento, vai te ajudar. Então isso ajuda, vai te colocando num lugar onde, assim, pelo menos o ponto de saída você já está no conforto. Tente fazer perguntas demonstrando interesse genuíno no que as outras pessoas estão te dizendo, porque isso facilita a conversa. A partir do momento que você tem um interesse genuíno, né, você está indo já ao encontro de alguma coisa que faz sentido para você e te coloca num lugar de mais conforto. Então isso pode ser também um primeiro passo aí para entrar numa conversa, demonstrando um interesse genuíno pelo que o outro está falando, está dizendo. Elogiar os outros também, né, elogios sinceros criam um ambiente positivo, receptivo, é como aquele neurônio espelho, né, quando a gente sorri, o outro sorri, tende a sorrir também. Então quando a gente elogia o outro, a tendência é de que, sim, isso seja um passinho para começar uma conversa, já num clima de abertura, mais afetuoso, mais positivo. Aceitar o silêncio também, porque nem todas as interações precisam ser preenchidas o tempo todo com palavras. As pessoas ficam muito ansiosas em relação a isso. O silêncio incomoda profundamente, parece que é uma eternidade, passou 15 segundos e assim a pessoa não consegue suportar o silêncio. E isso é muito angustiante, principalmente hoje que a gente é bombardeado de informações e palavras e sons o tempo inteiro. Então, se alguém demora um pouquinho para responder, seja um pouquinho paciente, às vezes ele está pensando. Outra coisa é não ficar se comparando com os outros também, sabe? Cada pessoa tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento, mas não quer dizer que a pessoa fique num ponto de acomodação, do tipo assim, eu sou tímido mesmo, sou assim e não vou fazer nada, porque essa atitude não vai te ajudar a desenvolver uma competência que é muito, muito, muito importante, que é do contato, do relacionamento social, enfim. Então, esses são os pontinhos que eu teria para dizer e lembrar, né, Zá, que superar a timidez leva algum tempo, vai exigir persistência,
Não é um lugar de conforto num primeiro momento para quem está nessa jornada de querer se desenvolver e superar a timidez, e que superando a timidez vai te ajudar a viver uma vida mais integrada, mais consciente do seu valor. Eu acho extremamente positivo. Muito legal, acho que é super importante essa coisa de se valorizar, de descobrir o seu valor ao longo das interações sociais, assim, né, junto com esse movimento. Acho muito interessante e rico para a vida. E, Adriana, e outras atividades que você acha que podem superar a timidez? Tem alguns cursos específicos, teatro? Eu, por exemplo, fiz aula de canto desde pequenininha, eu acho que a minha desenvoltura tem muito a ver com isso, sabe? De você se expor e cantar. O que você acha das outras atividades? Eu acho ótimo. Eu mesmo gostaria de cantar, viu, Zá? Até que eu falo bem, mas cantar não a cantar já, assim, quando chega meio que afasta a roda, então eu já tenho o entendimento de que eu não canto bem. Mas é prática, né? É isso que você falou. Então, se você quiser, eu acho que é um desafio grande para quem é tímido, mas que eu entendo que possa fazer uma grande diferença na vida. E de repente, quem já fez aí, comenta com a gente, né? Aula de teatro, eu acho super importante, porque o teatro vai mexer com tudo, com improvisação, com o conhecimento do corpo, com a voz, né? Então, é um coletivo de estímulos que pode ajudar muito. Eu até brinco, né? Num dos meus livros, eu falo que assim, a vida organizacional é meio um teatro mesmo. Então, você tem que se expor de muitas maneiras, né? Então, canto, cursos de técnicas de apresentação também é muito importante. Hoje se fala também de comunicação não agressiva, que são cursos também legais que a pessoa pode adquirir o conteúdo, mas do fundo do coração, é a prática, né? Porque o tímido vai preferir ler o livro do que se expor, né, no tablado ou numa apresentação de trabalho na escola, mas só ler não resolve. Você tem que praticar, é a prática. Vai lá e começa a falar. Se não praticar, você vai ter muito conceito, muita informação, mas não vai conseguir aí superar essa timidez. E vai ter muita coisa guardada, né, Adriana? Tanta coisa para botar para fora, é importante, para dividir, é uma troca com as outras pessoas que você vai segurar. É super importante, por isso que a terapia também, voltando a ela, né, ela vai ajudar a identificar quais são as causas dessa timidez. E esse é um processo, muito, muito enriquecedor e vai tentar também aumentar a sua autoestima, porque uma vez que você consegue verbalizar e expor, você vai ver que o problema que talvez, né, vou levantar uma hipótese, não é que todos os casos sejam assim, mas muitas vezes a pessoa pensa que o problema é só dela, e à medida que ela vai conversando, vai entendendo, ela vai percebendo que é uma questão muito mais frequente, que não acontece com ela, e isso pode ser um estímulo para ela ir adiante e superar esses passos iniciais. Encontrando seus pares aí no mundo, né? Exato, sim, sim. Bom, Adriana, te agradeço demais pelo papo. Mais uma vez foi incrível, super esclarecedor. Acho que muita gente vai se beneficiar dessas dicas e conversas que você teve aqui com a gente. Te agradeço demais. Eu que agradeço e eu espero mesmo que esse conteúdo, os conteúdos que a gente faz são sempre muito, muito bacanas, que sirva para dar esse impulso mesmo. Tem muitos livros, viu, Zá? Se a pessoa quiser, tem um livro chamado Vencendo a Timidez, que é muito legal, e tem vários outros títulos que vale a pena a pessoa dar uma pesquisadinha, que assim, não é o fim do mundo e você pode melhorar muito, muito e ver como é legal você expandir a sua rede de relacionamentos, ter mais amigos, descobrir temas e curiosidades, né? Que às vezes você não consegue por conta da dificuldade desse passo inicial. Então eu que agradeço a oportunidade de poder estar dando esse passo aí e ajudar as pessoas em relação a esse tema que é mais frequente do que a gente imagina. Com certeza. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Eu espero que o episódio de hoje te ajude a lidar com a timidez. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.